Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos nós aqui novamente reunidos, né? Você aí na tua casa acompanhando esse vídeo, para darmos continuidade ao nosso estudo bíblico, estudo da Palavra de Deus. Nós estamos aqui no nosso curso de teologia de nível médio, o núcleo aqui em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. E você que é o nosso aluno que já está com o teu livro em mãos, eu te convido neste momento a estudar comigo, né? Nós vamos conversar um pouco aqui a respeito dessa terceira parte do nosso livro, a unidade 3. Então, o tema, ele é o sermão, é o tema que nós vamos estar conversando aqui em rápidas palavras. Eu creio que você já leu o livro, tal, então esse vídeo vai ser apenas para te assessorar aí e esclarecer talvez alguns pontos e te ajudar nesse momento de estudo, nessa jornada de estudo. Então, nós vamos falar sobre o sermão, algumas partes técnicas do sermão, da sua composição. Eu creio que vai ser bem aproveitoso esse momento. Então vamos lá. Eu te apresento aqui neste momento a divisão, né, daquilo que nós vamos estar estudando. O que nós vamos estar estudando? Então nós temos aqui 5 capítulos dentro dessa unidade 3, o sermão. Nós temos o capítulo 1, auxílio ao pregador. Capítulo 2, objetivo do sermão. Capítulo 3, estilo de sermões. E depois nós temos o capítulo 4, o capítulo 5, que traz a composição do sermão. A primeira parte, introdução e ilustração, e a segunda parte, conteúdo e a conclusão. Então, é isso daqui que nós vamos estar falando aqui nesse vídeo, é isso que está apresentado na terceira parte, na unidade 3 do nosso livro. Pois bem, meus irmãos, na página 81 do livro, e você que tem um livro em mãos, você pode estar nos acompanhando aí, ele vai nos trazer, então, sobre a importância do sermão, né? Então, nós temos aqui a página 81. Ele diz assim: o discurso deve ser disposto de forma organizada, lógica e sequencial e ritmada, para que o ouvinte assimile a mensagem sem nenhum impedimento à compreensão. Então, a importância do sermão. Talvez você tenha assim a dificuldade. O que é um sermão? Bom, o sermão ele é aquele discurso alicerçado em um tema, isso daqui está na página 81, norteado por uma ideia, por uma tese, e que vai ser defendida, né, pelo argumento ali do orador. Então, o sermão é a mensagem que Deus te deu e que você vai colocar no papel, aí você tem aquele sermão, e esse sermão ele tem que ser assim organizado, ele tem que ter uma lógica, uma sequência. Então, você que é o anunciador da palavra de Deus, o pregador, o ensinador da palavra de Deus, você tem que ter em mente que você foi chamado para ser também um facilitador. Você não é apenas um pregador, você está ali para facilitar, né? Então, fazendo assim, você vai conseguir que os ouvintes eles vão conseguir assimilar, eles vão conseguir ali captar a ideia que está sendo transmitida, tudo bem? Sem nenhum ruído, sem nenhum impedimento, sem nenhum obstáculo para o seu ouvinte. Então, você é o pregador que tem, além da função de anunciar a mensagem, você tem a obrigação de tirar os obstáculos, os ruídos, para que o ouvinte ele possa entender perfeitamente, com clareza solar, a mensagem que está sendo transmitida da parte de Deus através da sua vida, né? Você é o canal de Deus para transmitir as boas novas. E nós estamos aqui nos preparando para que nós venhamos fazer isso com mais maestria, com mais habilidade, com mais qualidade. É isso que Deus espera, dedicação da nossa parte para que nós possamos ser um pregador, não um pregador profissional, mas um pregador zeloso e comprometido com a comunicação do Evangelho de modo claro e de modo bem objetivo. Então, ele apresenta para nós aqui na página 83 esse termo sermonário. Talvez você nunca se deparou com esse termo, e eu confesso a você que eu também assim, esse termo sermonário eu não tinha ouvido até no ano passado, há 2 anos, né, que nós já concluímos uma turma do IBAD e eu ministrei sobre essa temática, sobre a homilética, e eu fui assim, né, surpreendido com esse termo que eu nunca tinha ninguém assim tinha me explicado o que era um sermonário. Só que ele é bem facinho. O sermonário nada mais é do que um local onde você vai colocar os sermões escrito, as suas pregações, os seus esboços. Você vai colecionando e vai guardando ali os seus sermões. Então, ao invés de você pregou numa noite a palavra de Deus e aquele rascunho, aquele script,
aquele esboço ser amassado e jogado fora, você vai pegar aquele esboço e vai guardar ele ali para que depois ele possa ser visitado, para que ele possa ser atualizado e pregado novamente, sem nenhum problema. Não é comida resquentada, né, que nem algumas pessoas dizem por aí, mas é você usar aquilo que Deus já te inspirou, te revelou, e você vai recheando aquilo ali e vai trabalhando aquele tema ao longo do seu ministério. Então, tem pessoas também que preferem, quando se fala de sermonário, de criar uma pastinha no computador e ele faz ali o trabalho no editor de texto, todo o script, todo o esboço. Nós vamos ver aqui alguns modelos, né? E você vai pegar esse arquivo e vai salvando ali. E ele vai sendo salvo, então, por ordem cronológica, por temática, e depois também, de igual modo, ele pode ser visitado. Assim como um sermonário físico, uma pastinha que vai ser guardado os papéis, você pode fazer isso também no computador sem nenhum problema. Então, não temos muita dificuldade nisso daí, né? Nós temos aqui a página 84, que ele apresenta para nós assim: o pregador da palavra de Deus deve ter compromisso com ela, deve se preocupar em estudar a Bíblia, ocupando tempo na pregação e organização da mensagem bíblica, para que todos possam ouvi-lo e ser levados a uma verdadeira prática. O que nós entendemos aqui com a ideia de organização? É aquilo que Deus espera de nós, que nós venhamos ser organizados como pregadores, como ensinadores da palavra de Deus. Você precisa, mais do que nunca, estudar a Bíblia Sagrada, que é a principal ferramenta do pregador, e ocupar tempo, investir tempo na preparação de um sermão. Então, o sermão ele não nasce da noite para o dia. Precisa de tempo. E os melhores sermões são aqueles que foram construídos ao longo dos anos, dos meses. Então, você vai deixando o sermão mais robusto. Então, você precisa mexer com a palavra de Deus para que ela venha mexer com você. E ela vai te transformando em um pregador mais habilidoso, uma pregadora, num ensinador, numa ensinadora mais habilidosa. Mas para isso você precisa investir tempo. Mexa com a letra sagrada, mexa com a Bíblia Sagrada, trabalhe com ela, que ela vai trabalhar no seu íntimo, na sua vida. Tudo bem? Podemos avançar aqui, ainda dentro do capítulo 1, o auxílio ao pregador, nós temos os propósitos. Né? Quais são os propósitos? O principal propósito do sermão preparado, que é essa ideia que nós estamos falando, de você colocar no papel, é proporcionar condições para que o texto bíblico a ser apresentado seja muito bem estudado, interpretado e corretamente aplicado. Então, na página 85, ele apresenta para nós qual é o propósito por trás disso, de preparar um sermão. Qual que é o propósito de investir tempo, de sentar ali e estudar, de rascunhar. Não seria mais fácil chegar ali, abrir a Bíblia e pregar? Não. Fazendo assim, você corre o risco de trazer um texto distorcido, você corre o risco de ser repetitivo, então de não ter uma ordem lógica, sequencial, e às vezes até cometer heresias, falar algo que o texto não está dizendo. Claro que nós vamos ter um tempo mais oportuno, um momento mais adequado para falar sobre as regras, né, da hermenêutica, da exegese, depois nós vamos aplicar, entender, né, e aplicar melhor os princípios. Mas aqui já, inicialmente, ele nos apresenta que é necessário você sim, sabe, colocar no papel a ideia que Deus te deu, a revelação, a inspiração, para que você siga ali uma ordem certinha e não venha cometer erros, tudo bem? A característica, então, dessa mensagem escrita, dessa mensagem que você colocou no papel ali. Qual que é a característica dessa mensagem? Bom, nós temos aqui, desde a página 86 à página 89, deixa eu ver se é isso mesmo, se eu não marquei errado, mas é até a página 89, algumas características. Conteúdo, inspiração. Falando rapidinho, cada característica dessa. Conteúdo, ele tem muito a ver com essa parte bíblica. O conteúdo do seu sermão, ele tem que ser bíblico. Ele é robusto, ele tem peso, porque ali não está, na verdade, o nosso achismo. O conteúdo, ele prevalece, é a palavra de Deus, né? Então são textos bíblicos que vão ser ensinados, vai ser a vontade de Deus, vai ser passagem bíblica que vai ser ensinada, e não aquilo que eu penso da vida, mas é aquilo que está expresso na palavra de Deus. Nós temos como característica a inspiração, está aqui na página 87, que nada mais é do que o fruto do seu relacionamento com Deus.
a partir do momento que você vai se relacionar com Deus, que você tem uma vida diária de devocional, de oração, de consagração, você vai ser uma pessoa que vai ter inspiração e vai receber da parte de Deus sermões não construído ao pé da letra, mas o coração do sermão ele vai ser entregue por Deus para a sua vida. Aí você vai trabalhar, né, é como molar o machado, você vai trabalhar naquilo que Deus te revelou, que te inspirou, para entregar de um modo mais fácil, de um modo mais claro para os seus ouvintes. Referência. A reverência aqui, meus irmãos, nós temos que observar com bastante carinho, está na página 88, porque há pessoas que exageram nas brincadeiras. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Então tem pessoas assim que ele conta algo engraçado e leva a igreja a risos, a gargalhada, e ele acha isso bonito, aí ele começa a fazer isso de uma regra. E ele começa a ser, na verdade, um animador de plateia. E Deus não nos chamou para ser aquele que um comediante. Não, Deus te chamou para você ser um porta-voz de Deus, um pregador da palavra de Deus, e você tem que fazer isso com muito respeito, com muita seriedade. É claro que você não vai ali trazer uma mensagem melancólica, triste, ou uma mensagem ríspida que venha trazer medo para as pessoas. Não, mas sim, você pode trazer uma mensagem, né, com ar leve, mas com seriedade, com leveza, mas com seriedade. Essa tem que ser a característica do pregador. Não precisa ser aquele comediante, mas também não precisa ser aquele camarada que a gente tem medo, né, de ficar ouvindo ele ali, mas ser assim, um agente do reino de Deus. É o que Deus espera de nós. Então tem pessoas que exageram em contar piada, né, e acaba fazendo do culto ali uma sessão de comédia, um teatro. Nós temos que evitar isso. Bíblico, eu já falei, então o conteúdo dele é bíblico. O dinamismo tem que ser uma mensagem dinâmica, uma mensagem atraente, que as pessoas venham ficar cativas ali, prestando atenção, e para isso Deus vai te dar habilidade, Deus vai te dar condições, você tem que buscar isso da parte de Deus, sabe? Ele fala sobre inovação, não é que você vai ficar inovando todas as vezes, mas você tem um meio ali, um método de pregar a mensagem de Deus. Mas às vezes Deus te dá algo específico para aquele dia específico e você não precisa ter medo e receio, porque você talvez quebrando um protocolo, né? Talvez você está ali fugindo um pouco do seu estilo em um determinado momento ali da mensagem, mas não tem nenhum problema, porque se foi Deus que colocou no teu coração, a igreja vai receber e vai receber aquela exceção, aquela inovação, aquela aplicação ali talvez em comum naquele momento, de bom grado, e ela vai ser ali poderosa também e vai contribuir com o todo, tá? Objetividade. Na página 89 ele fala sobre o sermão ele tem que ser objetivo. Então, assim, você não fica preocupado em entregar tudo, porque às vezes você não vai conseguir. Tem pessoas assim, não, eu tenho que falar toda a Bíblia, esgotar o assunto. Você não vai esgotar o assunto, ele tem que ser objetivo. Então, você está falando sobre salvação, você tem que se ater ao assunto, né? Ser objetivo naquilo. Às vezes você está falando sobre a salvação, aí você, no desenvolvimento da mensagem, começa a falar sobre batismo com o Espírito Santo, e de repente você termina falando sobre dízimo e oferta. Perceba que todos esses assuntos são bíblicos, mas você tem que manter um foco na sua mensagem, para que o ouvinte ele venha entender o que você quis transmitir ali, qual que é o cerne, qual que é o coração, né? Qual que é a intenção por trás daquela exposição. Então, para isso, você tem que ser focado e ter objetivo na mensagem. Olha o que nos diz aqui na página 89. Há sermões pouco objetivos. O pregador aborda diversos temas, mas não desenvolve nenhum. Ele fala de muita coisa e acaba não falando de nada, né? Em casos assim, fica impossível para o ouvinte entender o real objetivo da mensagem. Então, você tem que ser aquele camarada que pegou um tema, uma temática e venha trabalhar ela. É claro que tem várias partes ali que vai ser completada dentro daquela temática, que vai estar ali junto com a temática, mas a espinha dorsal da mensagem ela tem que ser respeitada. Você tem que caminhar naquele trilho ali e não fugir, né? Não fugir muito, porque senão as pessoas vão ficar ali perdidas e não vai entender o que você está dizendo. Bom, aí nós vamos já para o capítulo 2. Perceba aqui que eu estou fazendo apenas um apanhado, né? Claro que você tem um livro, tem mais conteúdo aí para ser explorado. Eu estou aqui apenas pensando e tentando te ajudar aqui nesse estudo aqui nosso, né, dessa aula da unidade 3. Nós temos aqui, olha só, a grande dificuldade que permeia a maioria dos pregadores da palavra de Deus é pregar com objetivo definido, evitando fugir do assunto. Então, assim, o nosso grande esforço, a nossa grande missão
é não fugir do assunto que Deus colocou em nosso coração. Fuga de tema, você não pode fugir do seu tema. Você tem que, claro, você dá lugar para o Espírito de Deus, Deus comunica a sua verdade ao seu coração e você vai explorar esse tema e vai levar esse tema. Então, até mesmo no Enem, vestibular, num concurso que tem redação, se o aluno ali, o candidato, ele foge do tema, ele é penalizado, né? Ele é penalizado e desconta vários pontos dele ali, ele é quase eliminado. Então, imagina se o tema do Enem é pandemia. Aí, de repente, o camarada ele começa a falar de pandemia, ele termina falando sobre Olimpíadas. Ele fugiu do tema, ele vai ser penalizado. Então, o pregador ele tem que ter essa ciência, esse conhecimento também. Fala, o tema é esse. Muitas vezes você está pregando e você vê que você está fugindo do tema, você volta ao tema e continua. É por isso que é necessário ter um script ali, ter um esboço, os tópicos para você olhar e você ali ser norteado, né? Para que você não venha sair do trilho. Então, olha só, finalidade da pregação. Finalidade da pregação na página 91. O tema delineará de maneira geral o conteúdo a ser trabalhado, ou seja, qual é o tema a ser desenvolvido. Para isso, meus irmãos, na página 92, a página 94, ele apresenta aqui, ó, letra A, B, C até a G, vários contextos da mensagem, do sermão. Então, olha só, nós temos aqui interpretativa, que é você ler o texto, você vai trazer a interpretação. Isso nós usamos muito no sermão expositivo, nós vamos aprender isso na aula que vem, que é o sermão expositivo. Nós temos o devocional, que geralmente ele é aplicado naquela reunião familiar, você está ali juntamente com seus filhos, com sua mãe, com sua esposa, com seu esposo, e você vai trabalhar ali um momento devocional. Louva a Deus com um hino, e de repente você então pega a mensagem que Deus já colocou no teu coração e você traz a mensagem de modo muito claro e com uma duração, né, curta, não é um sermão de 1 hora, mas ele é rápido, é um sermão ali devocional de alguns minutos, apenas para despertar ali uma intimidade da família, dos ouvintes, dos amigos ali com Deus. Os eventos sociais, vários são os eventos sociais e que muitas vezes você vai ser convocado, você vai ser intimado a levar a palavra de Deus, desde festa de casamento a culto fúnebre, né? Eu já participei desses eventos todos, batismo nas águas, culto de ceia. Então você tem que estar esperto a essa realidade, ao contexto que você está ali naquele momento como mensageiro de Deus. Você, homem e mulher, que foi convidado para pregar no culto fúnebre, você tem que ter já no coração uma mensagem voltada para essa finalidade, tá? Então, você fala assim, mas Wesley, mas como que eu vou saber? Como que eu vou me preparar? Basta você já pegar um texto, trabalhar ele, fazer um esboço, que quando esta ocasião, né, chegar, você já tem, já ele não é pego de surpresa, tá entendendo? É claro que você não vai se preparar para um culto fúnebre daqui a um mês, mas você já faz um script, um esboço de um texto que tem a ver com essa realidade, com esse contexto e trabalha essa temática. Assim também é um culto de batismo, um batismo nas águas. Você tem que trazer uma mensagem voltado para isso, um culto de missões. Se é culto de missões, meu irmão, não adianta você chegar lá e querer tratar de um assunto moral, de uma doutrina bíblica. Então você tem que se ater a essa realidade. Então nós temos aqui, né, doutrinário, que é os cultos de doutrina, que é o ensino da palavra de Deus. Nós sabemos que doutrina, ela não é o uso e costume, a tradição que se perde com o tempo. Ela é universal, ele é um assunto bíblico e que ele não se perdeu com o tempo e que ele é universal, porque aquilo que é pecado aqui vai ser pecado também no exterior, lá no Japão, nos Estados Unidos, e ele permanece inabalável. Então, essas doutrinas, esses ensinos, os nossos pastores eles trazem geralmente no culto de ensino, né? Então tem essa característica. Apologética também, então você traz um sermão apologético voltado para combater seitas, heresias, aberrações, movimentos, distorções bíblicas. Então você traz essa correção e essa vacina para o rebanho, para a igreja local. E depois nós temos aqui evangelístico. Então você é convidado para pregar numa cruzada, em um culto ar livre, em um culto de missões. Você vai voltar então a sua mensagem para o coração daquele que não conhece Jesus. Então você vai usar texto como, por exemplo, vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos. Jesus falando, né? Vinde a mim, todos estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então a gente começa a buscar texto, né? Inspiração da parte de Deus para trazer mensagem apresentando a salvação que emana do Calvário para as nossas vidas. Então vamos lá, para não ser muito cansativo aqui, ainda no capítulo 2, nós temos a estrutura, na página 95.
Estruturar um sermão significa sedimentá-lo e organizá-lo de maneira coerente para que o objetivo que se espera alcançar. Na estrutura, ele pode ter as seguintes formas: narração, comparação, argumentação. Então, o texto narrativo, você vai pegar ali um texto narrativo e o seu sermão vai basear, então, na narração. E você vai trazer essa narrativa bíblica de algo que aconteceu com um personagem, um fato bíblico ali, que aconteceu no Antigo ou no Novo Testamento, e você traz essa narração e expõe para a igreja. A comparação, né? Nós temos as parábolas do Senhor Jesus, que Jesus fez muito isso, né? E tem muitas parábolas do Senhor Jesus que compara dois elementos, duas situações, e o contraste ali é a aplicação para a igreja. Então nós podemos também fazer uso, né, dessas parábolas para trazer essa parábola no nosso sermão também. A argumentação, você pega ali um ensino paulino, o apóstolo Paulo ensina a igreja de Corinto, a igreja de Filipe, e a igreja de Colosso, ali, as igrejas que ele foi escrevendo, né, Tessalônica, aí você pega aquele ensino que foi voltado para aquela igreja local e você pega então e traz a sua argumentação baseada nesse princípio, nesse ensino também para a igreja nesse tempo presente, a igreja que está ali, que você está inserido, que você comunga juntamente com os irmãos. Então você vai trazer a argumentação baseada nos ensinos que foram escritos ali para uma determinada igreja, em uma determinada época. Avançando aqui no capítulo 3, nós temos os estilos de sermões, né? Então ele vai apresentar para nós aqui, ó, apresentando neste capítulo os tipos de sermões que existem. Para facilitar a pregação do sermão, abordaremos as suas divisões. Aí os tipos de sermões. Aí ele vai falar, o pregador, ao preparar o sermão, deve, para que a mensagem divina atinja os objetivos desejados, ter cuidado de não só verificar a ocasião, que é o que nós estávamos falando aqui, né, sobre o contexto social que você está sendo convocado e muitas vezes seu pastor te chamou e pediu para você ir lá representar ele. Então, não é somente isso. Olha só o que ele diz. Como também observar suas maiores habilidades para a apresentação da mensagem. Então, ele apresenta para nós aqui na página 98 duas situações. O convite, quando ele é feito com antecedência, aí você não tem desculpa, você vai preparar a mensagem com mais tempo, você consegue trazer algo com mais qualidade, né? Podemos dizer assim. Por quê? Você sabe que você vai pregar no próximo domingo, daqui a uma semana. Você tem uma semana, meu irmão, para poder sentar, orar, buscar da parte de Deus uma inspiração, algo da mensagem de Deus, e você vai rascunhar, e depois aí não deu certo aquele rascunho, você vai jogar fora, fazer um outro rascunho melhorado, e você vai trabalhando, assim, não, aí ficou adequado. Então você, quando é chamado com antecedência, você não pode deixar para preparar isso no dia, momentos antes da pregação. Você vai dar aula na escola dominical, aí você deixa para preparar no domingo de manhã. Está errado isso. Você já tem um tempo que foi concedido por Deus e você já tem que estar cada dia já mastigando aquela mensagem, aquilo que Deus colocou no teu coração. Mas também, às vezes, o convite ele é feito de imediato. Então, às vezes, você é pego ali, né? De repente, o pregador da noite não pôde vir. Aí o pastor te chama e fala assim, você vai pregar a mensagem de Deus. Qual que é a sua resposta? Você vai dizer, não, eu não vou pregar porque eu não sou preparado. Todo homem de Deus, mulher de Deus, obreiro, obreiras, já tem que estar preparado. Uma coisa é você estar esperando, outra coisa é estar preparado. São coisas distintas, tá? Você consegue compreender isso? Às vezes você não está esperando, já aconteceu isso comigo. De não estar esperando aquela oportunidade para anunciar a mensagem de Deus publicamente. Mas eu tenho que estar preparado, é a minha obrigação como evangelista, como obreiro. Preparado é fruto do seu relacionamento com Deus, que você vai se preparando ao decorrer do dia, tá? Então, o seu relacionamento com Deus diário, ele te deixa preparado para essas situações. Então, você não é pego de surpresa, porque você já tem algo ali para trazer para a igreja. Aí nós temos aqui os estilos, então, de sermões. Lido, decorado, esboçado, improviso, rascunhado e livre. O sermão lido talvez pode ter um certo preconceito, mas algumas igrejas ainda usam esse método de ler o sermão ali. A pessoa ela coloca o sermão em 2, 3 folhas e ele vai lendo, vai comunicando aquela verdade. E ele traz para nós aqui, né, ao nosso conhecimento, até mesmo aquele sermão muito conhecido historicamente, né, na história da igreja, Pecadores nas mãos de um Deus irado, de Jonathan Edwards. Diz que ele lia esse sermão, era um sermão lido, e as pessoas grudavam na cadeira, na poltrona ali, com medo de
cair no inferno. O tamanho foi o impacto daquele sermão que estava sendo lido por esse pregador. Então, tem pessoas ainda que usam esse método, né? Mas nós temos também o sermão decorado. O que é o sermão decorado? Ele é aquele sermão onde a pessoa ele já se alimentou da palavra de Deus, não quer dizer que ele não se preparou, mas ele busca conhecimento, ele decora aquela passagem bíblica que ele prefere não, né, usar o papel ali. Então é o sermão decorado. Olha só na página, eu coloquei aqui página 97, mas não é 97, tá? Tem um errinho aqui, é a página 99. Diz assim: o sermão decorado, embora permita livre movimentação na tribuna e seja bem aceito pelos crentes, deve ser preparado com atenção redobrada, para que no momento da pregação não haja esquecimento, o famoso e trágico branco, né? Então, a pessoa ela tem que memorizar versículo, passagens bíblicas, para que ele não venha dar aquele branco, né? Já que ele não quer fazer o uso do papel naquele momento ali. O sermão esboçado é você fazer o esboço, e isso daí nós vamos estar vendo depois com mais detalhe, né? Isso daí ajuda para não ter fuga do assunto principal que foi proposto. O sermão de improviso. Então ele traz para nós aqui: o sermão de improviso é aquele realizado sem nenhuma preparação escrita, esboço ou rascunho. Neste tipo de sermão, o pregador faz a leitura de um texto da Escritura e o interpreta, tendo como apoio os seus conhecimentos bíblicos, a sua capacidade de memória, né, que tem muito a ver com essa parte decorada aqui também, o sermão decorado. O sermão rascunhado é aquele que você foi pego de improviso, aí você faz o rascunho ali na hora, daquilo que Deus colocou no teu coração, apenas para nortear, para você não fugir do tema. E o sermão livre, né? Ele diz aqui na página 101, o sermão livre também é muito utilizado pelos obreiros que se ocupam da ministração da palavra. Não é um método que dispensa estudo, meditação e pesquisa do texto sagrado. Ele tem um título livre porque o pregador naquele momento ali ele só tem a Bíblia Sagrada na mão, ele tem nenhum tipo de rascunho. Tem muito a ver com essa parte decorada também, só que ele traz algumas características, né? Ele fala assim, ó, a pessoa tem que ter uma boa memória para se lembrar daquilo que foi estudado, né? Deus vai te ajudar, mas você tem que ser uma pessoa intelectualmente preparada também para você não usar nenhum tipo de esboço, de nenhum tipo de rascunho ali. Eu quero avançar aqui, para não ficar muito cansativo também. Nós temos aqui a composição, parte 1. Ele traz para nós a introdução e a ilustração. Ele trabalha com essas duas ideias nessa primeira parte da composição. Então, ele apresenta para nós aqui o título, o texto, né? O texto é a fundamentação do seu discurso. Tem aqui para nós, ó, depende dele todo o desenvolvimento, pois a partir dele é que será formada a mensagem. Então, o texto bíblico você tem que ser muito bem escolhido ali e direcionado por Deus para que você venha trabalhar toda a sua temática, todo o assunto, a argumentação em cima desse texto. Você nunca pode trazer um sermão baseado em num outro arcabouço, numa outra plataforma que não seja a Bíblia Sagrada. Sempre tem que ser o texto bíblico, tá? Então nós temos aqui a questão do título também, na página 103, né? Ele permitirá que o ouvinte não só tenha noção do conteúdo que será trabalhado, como também o interesse pelo que será dito. Então, aquele título da mensagem, que é, na verdade, o tema da mensagem que é apresentado ali, ele atrai não somente, né, o interesse das pessoas, mas ele já consegue compreender o que você vai dizer, tá? Muitas vezes as pessoas ele traz esse tema à tona ou não. Às vezes ele não apresenta, mas ele fica subentendido no falar, na exposição, a pessoa consegue entender qual foi o título ali da mensagem. Aí nós temos então, nessa primeira parte da introdução, né, o tema, introdução e a ilustração. O tema se encontra no assunto, é a base sólida do discurso, ou seja, terá um começo, um meio e um desfecho seguro, nele evitando que o pregador apresente outra premissa para o momento saindo do seu foco central. Então, se o tema é salvação, a minha mensagem ela tem que trilhar sempre sobre esse assunto. A introdução é a parte inicial da mensagem, né? E traz aqui a parte introdutória do conteúdo. Então, vem logo após o tema, é o momento crucial do relacionamento pregador com o público. Então, a introdução ela não pode ser muito longa, também não precisa ser muito curta, mas tem que ser ali trazer o entendimento daquilo que vai ser agora exposto, né, que vai ser o conteúdo que é a maior parte. Aí nós temos a ilustração. A ilustração ela é um excelente recurso de oratória, né, ajuda a manter o ouvinte entusiasmado e interessado. Ele completa, mas ele tem que ser muito bem aplicado, porque às vezes você usar uma ilustração que não tem nada a ver, ou que vai trazer mais confusão, é melhor você não usar a ilustração.
Outra coisa, a ilustração ela não pode ser o conteúdo predominante. Você não pode trazer a mensagem, a pregação da palavra de Deus, baseado somente numa ilustração. Você vai trazer o ensino, mas ele pode trazer aquela ilustração, mas tem que trazer aplicação para os seus ouvintes ali durante aquela pregação, tá? Então, aí nós podemos aqui avançar para a parte final, que é a composição, que é o conteúdo, a parte 2, o conteúdo e a conclusão. Então, o conteúdo é a parte do corpo do sermão, é a parte principal do corpo do sermão. O conteúdo é a parte mais robusta, é aquilo que você vai gastar mais tempo no seu sermão, na sua pregação. Então a introdução não pode ser muito longa por causa disso, porque senão ela vai tomar o tempo do conteúdo. E esse conteúdo, como nós vimos aqui, ele é um conteúdo bíblico, né? Ele é a exposição da palavra de Deus ali, e ele não está baseado num conto que você viu no jornal, ou que você leu, ou numa experiência sua com Deus, mas o conteúdo da pregação, aquilo que tem mais tempo na pregação, é a exposição da palavra de Deus. Então, aquilo que Deus colocou no seu coração que agora terá que ser passado para as outras pessoas, né? A parte bíblica que Deus, a revelação que Deus trouxe para você. Nós temos a divisão do conteúdo, né? A divisão poderá ser por tópicos, por ordem alfabética ou numérica. Ele até apresenta para nós aqui alguns exemplos que você depois pode observar aí na sua casa, olhando o livro. Então, quando você monta o seu esboço, você pode fazer ele sim, né, com a divisão numérica, você pode colocar lá número 1, aí você coloca ali aquela frase inicial, depois 1.1, depois ponto 2, aí você vai trabalhando de modo numérico. Ou também, letra A, aí você tem ali o tópico para trazer a mensagem, né? Ou apenas por anunciado. Tem pessoas que não colocam nem numeração, nem divisão alfabética, mas ele coloca tópicos ali, frases, e coloca tópico e coloca ali o pensamento ali, o cerne daquele tópico. Depois um outro tópico e ele é esboçado ali e é entregue para a igreja. Então, nós temos mais ou menos, né, essa ideia sobre a conclusão. Às vezes você não precisa falar assim, ó, tópico 1, aí você traz para a igreja. Agora, meus irmãos, tópico 2, que às vezes pode ficar muito mecânico. Mas quando você bate o olho e está ali numerado, ou está com letras A, B, C, D, você consegue se comportar melhor na divisão do conteúdo, tá? Ou se ele é tópico, né? Tem os tópicos ali, você consegue bater o olho e trazer para a igreja. Você não precisa verbalizar que agora você está no tópico 3 ou na letra C. Tá? Talvez senão fica muito mecânico. Tem pessoas que não gostam disso e preferem transmitir de modo mais natural. Então aquilo ali que está escrito, numérico, tópico ali, é apenas para te guiar e para deixar você mais confortável na exposição da palavra de Deus. Aí por último nós temos a conclusão. A conclusão é a parte final do discurso, momento de colher os frutos de todo um trabalho. O pregador deverá ter todo cuidado nessa parte do sermão, pois se não for bem preparada, pode pôr tudo a perder. A conclusão, meus irmãos, ela tem que ser feita de mãos dadas com a introdução e com o desenvolvimento, com o conteúdo. Ou seja, você não pode concluir com um assunto divorciado da introdução, porque às vezes você começou falando sobre salvação, aí você está terminando falando sobre um assunto que é até bíblico, mas não tem nada a ver com o restante do todo que você expôs, né? Você está falando sobre salvação, aí você termina falando sobre dízimo e oferta, ou termina falando sobre algo ali, né, que não tem muito um nexo com aquilo que foi já distribuído e apresentado para a igreja. Então, o conteúdo, né, você tem que se preocupar com o tempo, né, do conteúdo, da conclusão ali. Não pode ser uma conclusão muito longa. Você coloca a igreja de pé e fala, estamos terminando. Aí você fica. Aí você quer, na conclusão, pregar de novo. Aí isso está errado, né? Então é uma síntese geral e no conteúdo você vai ter a aplicação, que é a aplicação final. É aquela aplicação onde tudo aquilo que foi dito, claro que já foi aplicando, né? Por conta-gota você já foi aplicando no desdobramento da mensagem. Mas agora aqui na conclusão é a aplicação final. É onde você chama então as pessoas ao arrependimento, uma reflexão maior. Geralmente nesse momento, algumas pessoas gostam de colocar os irmãos de pé e aquele momento que você pede para a igreja, os irmãos fecharam os olhos e eles estão refletindo em tudo aquilo que foi dito da parte de Deus e você então ministra a aplicação final, faz um apelo, chama as pessoas
né, ao arrependimento, a aceitar Cristo como Salvador. Então, é a parte final que não pode ser muito demorada e não pode estar divorciada do todo, daquilo que já foi apresentado. Meus irmãos, e aqui então nós terminamos, tá? Eu fiz aqui, tentei fazer um vídeo bem breve, bem rápido, para não ser cansativo e que apenas venha servir de suporte para você, assim, assessorar na sua leitura, tudo bem? Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Que Deus abençoe a tua vida e que o Espírito Santo continue ministrando no teu coração. E que nós temos ainda mais uma aula, mais um encontro, né, que é a parte 4, que é a última parte, que nós vamos estar estudando aqui, a última unidade, que vai ser a comunicação da mensagem. E eu creio que tem coisa boa ainda para nós. Nós vamos entender sobre o sermão expositivo. E isso daí vai ser muito legal e muito proveitoso para a sua vida, para o seu ministério. Tudo bem? Que Deus abençoe a tua vida, em nome do Senhor Jesus.